Alô você, meu querido aluno! Que bom que vocês estão aqui. Hoje para uma aula toda especial. Vamos começar a falar de um novo conteúdo, de uma nova história, de um novo processo. Hoje é tempo de recomeçar. E a aula 1 a respeito dos seres vivos, na verdade podemos falar ainda dos reinos inferiores, também cairia muito bem nessa aula, né? Seria fundamental, antes da gente começar a falar sobre esses seres vivos, a gente ter uma ideia de classificar esses seres vivos. Vamos pensar um pouquinho. Vem comigo. Eu sempre digo que classificar é preciso. Por que é preciso classificar os seres vivos? Como classificar esses seres vivos? Quando classificar esses seres vivos? Olha só. Vamos começar com o porquê de classificar esses seres vivos. Com certeza, você deve ter perguntado alguma vez para o seu professor de biologia: professor, o que é aquele negocinho que eu encontrei lá no jardim da minha casa? É um bichinho assim, tal, tem essa característica, tem aquela, ó. Aí o seu professor, assim como eu, tenho certeza que não conhece todos os seres vivos que existem, né? E aí, a ideia é o seguinte: conforme você vai me apresentando essas características, eu consigo colocar ele dentro de um grupo, e quem está dentro daquele grupo vai apresentar aquelas semelhanças, e aí eu consigo ter uma ideia de que grupo e quais eram as características daquele animal, daquela planta, daquele ser vivo que você perguntou para mim. Então, respondendo essa pergunta, por que classificar? Para que a gente possa ter uma ideia, possa ter uma visão geral de todos os seres vivos que existem, mesmo aqueles que eu não conheço. Ok? Então tá aí um grupo, né, de todos os seres vivos, e aí só os principais. Se você der uma olhadinha aí nesse gráfico, olha a quantidade de seres vivos diferentes. Mas você me apontando algumas características, eu consigo aí enquadrar ele e falar: olha, muito provavelmente ele seja um ser vivo que esteja dentro de tal grupo, que tenha essa, aquela e a outra característica. Além do porquê, uma outra pergunta: como classificar esses seres vivos? Porque eu não posso usar critérios subjetivos. Eu vou criar o grupo dos bonitinhos e dos feinhos. Olha, essa bactéria é bonitinha, vai para o grupo das bonitinhas, essa bactéria é feinha, vai para o grupo das feinhas. Não dá. Nas ciências, nós usamos, então, critérios. E esses critérios devem ser critérios objetivos. O que for para mim, é para você e é para qualquer pessoa nesse planeta Terra. Mesmo assim, meu querido, dá pau. Então, nós tentamos usar os critérios mais objetivos e mais simples que existem. Nós vamos trabalhar com apenas 3 critérios para classificar todos esses seres vivos, né? Qual é o primeiro critério? Nós vamos classificar quanto à organização do núcleo. Mas eu não faço ideia do que é isso, professor Montanha. Então, olha aqui, ó. Nós temos 2 células. Observe bem essas células. Uma célula é a mais complexa e a outra ela é a mais simples. Vamos começar da célula mais simples. Essa daí, ó, essa célula, ela não tem carioteca. Carioteca é uma membrana que envolve o material nuclear, que envolve o DNA, que é esse risco todo espalhado, esse risco contínuo todo espalhado aí no interior dessa célula, no citoplasma dessa célula. E se eu for traduzir a palavra procarionte, carionte tem a ver com carioteca, e pró é antes de ter carioteca. Fazendo assim uma adaptação melhor, nós podemos dizer que então são células que não possuem carioteca. O outro grupo, a célula que está faltando,
esse círculo central mais escuro, essa é a carioteca. Então, ela tem carioteca. Do grego eu, verdadeiro, carionte, carioteca. Então, seja, com carioteca verdadeira, tá? Essa célula, então, ela é mais evoluída. Olha, presta muita atenção nessas comparações. Da célula mais simples, procarionte, ela evolui para as células mais complexas, as células procariontes. É o primeiro critério. Tem carioteca, eucarionte, não tem carioteca, procarionte. Segundo critério, olha só, nós vamos usar o número de células. Olhando bem aí, né, a nossa imagem verdinha, cada bacilo aí bacteriano é uma célula, então nós chamamos esses indivíduos de unicelulares. E do outro lado nós temos o nosso querido Bob Esponja, representando o primeiro grupo animal que surgiu no planeta Terra, que são os poríferos. Então, nós temos aí os pluricelulares. Então, na ordem evolutiva, surge primeiro e os seres mais simples unicelulares, que vão evoluindo com o passar do tempo e formando os indivíduos pluricelulares. O nosso terceiro e último critério é a forma de alimentação. Aí nós temos uma das maiores e mais antigas árvores do planeta Terra. Se você prestar bem atenção, tem um homenzinho lá embaixo, né, bem pequenininho. Essa árvore, o baobá, o que ele faz? Ele tem a capacidade de produzir o seu alimento. A palavra trófos é alimento, auto a si mesmo, então nós temos aí os autótrofos, aqueles que produzem seu alimento. E o Bob Esponja, como eu já falei, o primeiro animal, ele não tem a capacidade de produzir seu alimento. Por isso ele come o diferente. Comer o diferente, comer trófos diferente, hétero. Os heterótrofos significa que necessita de se alimentar de um outro ser vivo, ok? Então, resumindo, primeiro critério, organização do núcleo, procarionte e eucarionte. Segundo critério, número de células, uni ou pluricelulares. Terceiro e último critério, forma de alimentação, se eles são autótrofos ou heterótrofos. Partindo daí, pessoal, nós conseguimos então classificar os seres vivos em 5 grupos. Então, pela ordem do mais simples para o mais complexo, cada grupo aí se chama reino, recebe o nome de reino. Então, nós temos o reino monera, que é o mais simples, o reino protista, fungi, vegetal e animal. Vamos começar falando das características de cada grupo e depois eu vou pensar nos representantes. Eu gostaria que você tentasse colocar aí no seu mapa mental uma ideia de progressão evolutiva, do mais simples para o mais complexo. Então, primeiro critério, organização do núcleo. O que é mais simples, ser procarionte ou eucarionte? Sim, procarionte. Então, é ele que está aí dentro do reino monera. A partir do reino protista, todos os outros grupos, tanto protista, fungi, vegetal e animal, serão eucariontes. Então, ser procarionte é uma exclusividade dos indivíduos que estão no reino monera, tá? Então, já vi exercício de vestibular falando que uma sonda espacial foi até Marte, recolheu rochas desse planeta e quando retornou à Terra, existiam fósseis de seres microscópicos que o material genético ficava em contato direto com o citoplasma. A qual grupo, a qual reino eles estariam presentes, seriam enquadrados se estivessem no planeta Terra. Material genético em contato direto com o citoplasma caracteriza ser procarionte, então eles estariam no reino monera. Segundo critério, número de células. Ô meu querido, o que você acha que é mais simples? Ter uma célula ou ter muitas células? É mais simples você administrar
um relacionamento ou muitos relacionamentos? Óbvio, né, que é ter apenas uma célula. Então, como o reino monera são os indivíduos que moram dentro do reino mais simples, quem está aqui tem que ser unicelular. Mas a evolução é lenta e gradual. Demos um pequeno salto no reino protista. No reino protista, nós vamos ter espécies unicelulares e espécies pluricelulares. O que significa essa setinha para cima na frente de unicelular? É que o maior número de indivíduos, o maior número de espécies dentro desse reino são unicelulares. Algumas poucas espécies são pluricelulares. Se a evolução é lenta e gradual, no reino fungi nós também teremos unipluricelulares, porém agora inverte. A maioria das espécies são pluricelulares, a minoria das espécies são unicelulares. Agora ficou fácil, no reino vegetal, nós vamos ter apenas indivíduos pluricelulares e, como acabamos de ver nos critérios de classificação, o primeiro animalzinho que surge são os poríferos, nosso amigo Bob Esponja, e ele já é pluricelular. Conseguiu, então, ver a linha evolutiva unicelular, pluricelulares e pluricelulares. Terceiro e último critério de classificação é a forma de alimentação. Nesse momento, né, vocês só vão ver a versão completa dessa história que eu vou contar para vocês durante as aulas, tá? Então, eu vou fazer agora uma versão bem reduzida para que você possa fazer uma analogia, uma comparação. Quando o Montanha era pequeno, nascido na cidade de Jaú, eu tive que começar a ajudar os meus pais desde pequeno, né? Como eu nasci no século passado, eu não tinha essas leis trabalhistas e eu, no primeiro momento, com 12 anos, eu tive que cortar cana. Eu trabalhei na lavoura. E ao cortar cana, né, o que aconteceu? Eu era um boia fria. E minha mãe acordava de manhãzinha, de madrugada, e falava: querido filho, o que você vai querer de almoço hoje? Eu era uma pessoa muito simples, guarda isso, eu era uma pessoa muito simples. Eu falava: mamãe, pro Montanhinha, eu que sou uma pessoa simples, tanto faz. O que tiver vai ser de melhor. Com o passar do tempo, eu consegui frequentar a faculdade com muito esforço, me formei e conheci pessoas sofisticadas, né? E uma vez uma dessas pessoas sofisticadas me chamou para tomar café no Franz Café. Imagina eu, um sujeito raiz, bruto, sistemático, ex-cortador de cana, foi tomar café com um sujeito sofisticado. Cada escola eu falo que é uma pessoa, tá? E aí, ao tomar esse café sofisticado, ele pediu um café descafeinado. Eu falei: pô, na aula eu falo: que porra é essa? Que eu não posso falar, né? Que coisa é essa, né? E aí ele falou: olha, Montanha, eu sou um cara sofisticado, eu só tomo café descafeinado, eu só faço isso. Então, pessoal, as pessoas simples, os seres simples, tanto faz. Quanto mais sofisticado você vai ficando, você vai fazendo apenas de um jeito, você vai se aprimorando. Então, o Montanhinha seria enquadrado no reino Monera porque eu sou muito simples. Os seres que estão dentro do reino Monera, eles podem ser espécies autótrofas, mas também tem outras espécies heterótrofas. O reino protista ainda está lá no início do processo evolutivo, também são simples. Então, também temos espécies autótrofas e temos espécies heterótrofas. A partir do reino fungi, os indivíduos vão se tornando sofisticados. Os indivíduos do reino fungi são apenas heterótrofos. Dos vegetais temos, olha aí, apareceu um asterisco aí, né? A grande maioria são autótrofos, tem exceção. Existem alguns vegetais parasitas que são heterótrofos, mas eles são as exceções. Guarda aí que no reino vegetal, salvo exceção, são autótrofos. E no reino animal são todos heterótrofos. Mas, professor, não tem nenhuma exceção?
Olha, o papagaio pode ser verde. Outro dia eu vi uma menina de cabelo verde. Não é porque tem pena verde ou cabelo verde que faz fotossíntese, meu querido. Não tem exceção. Não tem. Todos os animais são heterótrofos. E a partir de agora, então, a gente vai começar a dar exemplos. Exemplos de quem habita o reino Monera. Nós temos aí o que está em roxinho, são as bactérias. E que nós temos do outro lado são as cianobactérias. Cada bolinha dessa é uma cianobactéria. Elas são unicelulares e formam colônias. O que é a colônia? É um agrupamento de células, mas cada célula é um indivíduo com autonomia, tá? Então vamos pôr no gráfico aí do reino Monera, cianobactérias que são autótrofas e um exemplo de bactérias que são heterótrofas, embora também existam bactérias fotossintetizantes. Do reino protista, vamos lá, nós temos aí as algas unicelulares e as algas pluricelulares. Então elas são exemplos de quem habita o reino protista e são autótrofas. Em contrapartida, essa célula aí colorida, né, corada com azul de metileno, nós temos aí o Trypanosoma cruzi, que ele é um protozoário e ele é heterótrofo, ele é parasita humano. Então nós temos as algas autótrofas e os protozoários heterótrofos. No reino fungi, olha lá, temos o bolor, que embora verde não está fazendo fotossíntese, ele está decompondo e são fungos unicelulares. E temos os fungos pluricelulares, a casinha do papai Smurf, né? Um cogumelo. Dos vegetais, algumas pessoas gostam de rosas, outras preferem as trepadeiras. Você pode pôr aí no seu exemplo aquilo que mais você vem a gostar. Eu acho as trepadeiras mais bonitas que as rosas. E por final, rapaziada, essa aqui é uma jiboia. Olha que linda que ela é. Maravilhosa. Aí, pessoal, nós temos então aí os animais. Essa jiboia não é minha, tá? Essa jiboia aí não é minha, eu não tenho animal silvestre em casa, tá? Isso daí foi num passeio que eu fui fazer, então essa jiboia, essa cobra não é minha. Não se assuste, seu Madruga. Fique tranquilo, tá? Pessoal, aí como exemplo você pode pôr seu Madruga, você pode pôr a cobra ou você pode pôr eu. Você escolhe, tá? Dentro do grupo dos animais. Então tá aí, pessoal, essa tabela seria muito legal você copiar, você entender, você compreender o processo de complexidade, de aumento de complexidade dentro de cada reino, tá? Daqui a pouquinho eu vou postar a aula 2, referente a esse assunto também de classificação dos seres vivos, mas peço encarecidamente do fundo do meu coração, deixe seu like, compartilhe, entra no canal, tasca o dedo aí se você ainda não faz parte do nosso canal, chame um amigo seu para que a gente possa multiplicar os conhecimentos, para que o professor Montanha possa levar até você uma aula bem soft, bem tranquila e que possa te ajudar nas revisões dos vestibulares e das aulas. Um beijo, fui, tchau, obrigado!